Olá! Na aula de hoje, nós aprenderemos a realizar o equilíbrio de um corpo rígido em 3 dimensões. Para tanto, os objetivos da aula são relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras disciplinas e em outras aulas, apresentar como se realiza o cálculo de equilíbrio de forças em corpos rígidos em 3 dimensões e aplicar o conhecimento adquirido em alguns exemplos. Então, como primeiro objetivo, os assuntos que nós precisaremos saber são momento de uma força, aprendidos lá na aula 2 dessa disciplina, o equilíbrio de um ponto material, aprendido lá na Física Geral 1, e com esses conteúdos nós aprenderemos, conseguiremos calcular o equilíbrio de um corpo rígido em 3 dimensões. Então, quais são as equações de equilíbrio de um corpo rígido em 3D? Lá em 2 dimensões, nós tínhamos somatório de forças em x e y igual a zero e a somatória do momento em z em relação a qualquer ponto igual a zero. Como trabalhamos em 3 dimensões, nós teremos 3 equações de somatórias de forças em x, em y e em z e 3 equações de somatórias de momento em x, em y e em z. Ou, escrevendo isso numa forma vetorial, a somatória de forças igual a zero e a somatória do momento em relação a um ponto O igual a zero, que nada mais é que o produto vetorial das distâncias R pelas minhas forças F. Então, vamos resolver alguns exemplos. Caso ainda não tenha pego lápis, borracha, papel, calculadora, pare o vídeo antes de seguir em frente. Como um primeiro exemplo, nós temos, esse exemplo foi retirado lá do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. Uma escada de 20 kg é usada para alcançar as prateleiras altas de um depósito e está apoiada por 2 rodas flangeadas A e B, montadas sobre um trilho, e por uma roda C, sem flange, apoiada sobre um trilho fixado à parede. Um homem de 80 kg está em pé sobre a escada e inclina-se para a direita. A linha de ação do peso combinado W do homem e da escada intercepta o piso no ponto D. Determine as reações em A, B e C. Então, quando ele fala que tem rodas flangeadas em A e em B, rodas flangeadas são rodas que vão correr ao longo do trilho, não deixando que essas rodas saiam do trilho. Então, elas não podem se deslocar na vertical e também não podem se deslocar perpendicular ao trilho. Elas só podem andar ao longo do trilho. No caso da roda C, é uma roda sem flange. Isso significa que a única reação, a única restrição de movimento é a restrição perpendicular ao trilho. Mas a roda ela pode não só correr ao trilho, como ela pode se deslocar perpendicularmente ao trilho. Feito esses esclarecimentos, vamos desenhar o nosso diagrama do corpo rígido. Então, nesse diagrama de corpo rígido, nós temos a força de reação C na direção K, que é a reação perpendicular da roda C, que está na direção de Z, então por isso K. Na nossa roda A temos a força vertical e a força na direção de Z, então AYJ e AZK. A mesma coisa vai acontecer para a nossa roda B, BYJ e BZK. E nós vamos ter a nossa força peso na direção J, só que negativo, porque vai estar apontando contrário ao nosso eixo Y. Então, escrevendo isso na forma vetorial, nós temos o nosso peso W, que vai ser menos mgj, que é o peso total, 80 mais 20, o peso do homem de 80 kg mais 20 da escada, vezes o G, que é 9,81, e isso vai dar menos 981 na direção J. A nossa força em A, que é 0I, AYJ e AZK. A nossa força B, que é 0I, BYJ e BZK. E a nossa força C, que é 0I, 0J e CZK, que é a única componente dessa minha força. A partir daí, eu já consigo utilizar a nossa primeira equação de equilíbrio, que é a somatória de todas as forças igual a zero. Somando todas essas forças igual a zero, eu vou ter
as componentes de A, as componentes de B, as componentes de C e as componentes do meu peso igual a zero. Separando isso em IJK, nós temos só componente em J, que é a Y mais BY menos 981J, mais AZ, BZ, CZ na direção K igual a zero. Isso significa que essas componentes têm que ser igual a zero e estas componentes terão que ser igual a zero. Também posso fazer o momento da força em relação a um ponto igual a zero. Escolhi meu ponto A, que é a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, fazendo a somatória do momento em A igual a zero, eu vou ter o vetor que liga A até B, vezes vetorial a minha força em B. O vetor que liga o meu ponto A até o meu ponto C, vetorial a minha força em C. E o vetor que liga o meu ponto A até o meu W, vetorial a minha força W. Logo, eu preciso determinar quem são os meus vetores RAB, RAC e RAD. Então, meu RAB nada mais é do que meu RB menos RA. Meu ponto B só tem coordenadas em x, que é o 0,9 mais o 0,3, que é 1,2i. O ponto A, as coordenadas é 0, 0, 0, porque é a origem do meu sistema de coordenadas. Fazendo um menos o outro, descubro que meu RAB é 1,2i e 0 nas demais coordenadas. O meu RAD vai ser da mesma forma. Vai ser o RD menos o RA. No nosso caso aqui, o meu RD é 0,9 no x, 0 no y, porque está no plano xz, e menos 0,6 no z, porque ele está do lado oposto ali do meu z. Meu ponto A continua sendo 0, 0, 0. Logo, o meu RAD é 0,9i, 0j, 0,6k. E o meu RAC é o RC menos o RA. E o meu ponto C, então, ele vai ter 0,6i, porque ele está bem no meio das minhas rodas A e B. 3j, que é a altura ali do meu ponto C. E menos 1,2k, porque ele está a 1,2 metros atrás ali do meu eixo Z. Ponto A continua sendo todo zero. Vou ficar com 0,6i mais 3j menos 1,2k. Vou ter que fazer então agora o produto vetorial. Então, montando o produto vetorial na forma de um determinante. No primeiro determinante, IJK, o meu vetor RAB, que é 1,200, e o meu vetor força B, que é 0, BY e BZ. No segundo determinante, IJK, o meu RAD, que é 0,9, 0 e menos 0,6, e o meu vetor C. Desculpa, não é o vetor C, é o vetor W, que é 0, menos 981 e 0. E por último, o meu RAC vezes o C. Aqui o professor inverteu a ordem. Então aqui tem IJK, o RAC 0,6, 3 e menos 1,2, e o vetor C, que é 0, 0 e CZ igual a 0. Realizando esse produto vetorial, o que nós temos? Nesse primeiro determinante aqui, nós teremos 0 no I, 0 no J, 1,2 BY no K, fazendo no outro sentido, 0 no K, 0 no I, menos 1,2 BZJ. Esse outro vetor, 0 no I, menos 981 vezes 0,9, que está menos 882,9K, 0 no J. Fazendo sentido contrário, 0 no K, 0 no J, e menos com menos vai dar mais. Como está no sentido contrário, vai ser menos. Fazendo essa conta, 588,6i. E o último determinante, 3CZI, 0 nas outras duas componentes. E fazendo no sentido oposto, 0 no K, 0 no I, menos 0,6 CZJ.
agrupando os vetores unitários, né, o que está no I, o que está no J e o que está no K, nós vamos obter esta equação que está aqui embaixo. E o que essa equação significa? Significa que cada uma das componentes que multiplica os vetores unitários terá que ser igual a zero. Logo, a primeira componente, menos 588,6 mais 3CZ, igual a zero. Daqui eu tiro o valor do CZ, que é 196,2 newtons. Da segunda componente, menos 1,2BZ menos 0,6CZ, igual a zero. Como eu já calculei o valor de CZ, substituo, acho que o meu valor de BZ é menos 98,1 newtons. Do terceiro, 1,2BY menos 882,9 igual a zero. Acho o valor do meu BY, que é 735,75 newtons. Achei esses três valores, volto lá para o meu equilíbrio, a fórmula de equilíbrio das forças, e faço a mesma coisa. Da primeira equação, eu tenho a y mais by menos 981 igual a zero. O by eu já calculei, acho direto o valor do AY, que é 245,25. Da segunda parte, que multiplica o K, eu tenho AZ mais BZ mais CZ igual a zero. Como o BZ e o CZ eu já determinei, determino o meu AZ, que é menos 98,1. Então, escrevendo eles ali na forma vetorial, né, a força em A é 0 no I, 245,25 no J e menos 98,1 no K. A força no B é 0 I, 735,75 no J e menos 98,1 no K. E a força em C, 0 no I, 0 no J e 196,2 no meu K.